Bom dia, alunos do primeiro ano da Escola de Ensino Médio Martins Rodrigues. Estamos aqui para mais uma videoaula. O assunto hoje são os agentes internos, formadores do relevo ou modeladores. Formam ou modelam, interferem na forma do relevo, né? A dinâmica interna, portanto, da Terra, né? É tudo isso, né? Esses agentes internos que modelam o relevo. E aí a gente destaca três agentes internos, que são o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos, ou os terremotos. Vamos primeiro falar do tectonismo. Tectonismo é também chamado de diastrofismo, né? O que é que acontece? Deslocam e deformam as rochas. Nessa unidade a gente está falando muito em rochas, por causa que na crosta terrestre ela é composta de muitas rochas. Falou em relevo, falou em rochas. Tem muito a ver com isso. Relevo continental. Então nós temos que nos atentar para os agentes internos que modelam isso. Primeiro, tectonismo, também chamado de diastrofismo, deslocam e deformam as rochas. E esse tectonismo, ele acontece de duas formas. Tem dois tipos que é preciso a gente entender. Primeiro, movimentos epirogênicos. Eles são verticais. Verticais, de cima para baixo, de baixo para cima, sempre nessa direção. O que é que acontece? Abaixamento ou soerguimento da crosta terrestre. Abaixamento ou soerguimento acontece de forma muito lenta, muito lentamente esses movimentos epirogênicos, mas causam um impacto danado na crosta, no relevo terrestre. Então, falando em epirogênese, que é uma palavra que vem do grego, nós estamos falando desses movimentos que abaixam e soerguem, isso modificando a crosta terrestre. Epirogênicos, verticais. Segundo tipo, orogênicos, também vem do grego e tem a ver com as montanhas. Eles formam as montanhas, dão origem às montanhas. Esses, vocês têm que se ligar numa coisa. Orogênico, horizontal, olha aí. Já é horizontal esse movimento. Movimentos orogênicos. É o segundo tipo de tectonismo. Atentem para isso. Isso é cara de prova, gente. Dão origem às montanhas e existem dois tipos, os dobramentos e os falhamentos. Imagine aí um movimento de um agente interno da Terra, esse movimento dentro da Terra que acontece, e quando as rochas elas são bem flexíveis, maleáveis, acontecem dobramentos. Que nem tem uma imagem no livro didático de vocês, do Técio Rigolin, Lúcia Almeida, Marina Almeida, livro do primeiro ano, com o qual nós estamos trabalhando, Fronteiras da Globalização, que tem uma imagem lá da ilha de Creta. Uma montanha na qual aconteceu esse movimento de dobramentos. Um movimento orogênico de dobramentos. Aconteceram dobras, porque a rocha ela foi maleável. Ela se deixou dobrar. O impacto. Agora, o outro tipo de movimento orogênico é os falhamentos. Quando a rocha ela é muito resistente, aí não acontece essa maleabilidade não. O que é que acontece? Se parte, a rocha se parte. O movimento é tão forte no interior da Terra que faz as rochas se partirem, porque essas rochas são rígidas. Quando as rochas são muito rígidas, acontece esse tipo. São os falhamentos. Se partem. Isso é muito interessante. Agora, o segundo tipo de
agente interno do relevo, que é o vulcanismo, gente. Quando é que acontece o vulcanismo? A gente tem sempre a imagem, você de alguma forma ou de outra já se impressionou com alguma imagem de um vulcão, não é isso mesmo? Não tem como não se impressionar, é interessante isso. O vulcanismo, a sua forma mais normal, mais comum, é o tipo de cone, um cone, né? Mas não existe só essa forma. Agora, com relação ao vulcanismo, nós temos que ver o que geograficamente a gente pode denominar de vulcanismo. É quando o magma do interior da Terra, magma é expelido. Ele vem para a superfície, ele chega à superfície. Não esqueçamos disso. E aí nós temos uma relação muito íntima entre vulcões e placas tectônicas. A grande maioria dos vulcões, eles acontecem nos limites de placas. Ele tem íntima relação com esse movimento das placas tectônicas. Por que no Brasil a gente não vê essa presença forte? Porque nós estamos no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana. E como nós estamos no centro, nós não vemos essa ocorrência. Então a grande maioria dos vulcões acontecem nos limites, nas bordas das placas tectônicas. Gente, outra coisa que nós precisamos nos atentar com relação a esse conteúdo. Existem os vulcões de limites de placas que ficam nas bordas, que são chamados o quê? De limites de placas. E os outros que ficam no centro, que acontece isso, né? Não são tão comuns, mas acontece, chamamos de intraplacas, dentro das placas. É bom se atentar para isso também, essa diferença. E existe o Círculo de Fogo. 80% dos vulcões acontecem no Pacífico, Oceano Pacífico. É lá. Tem outro tipo de Círculo de Fogo, onde é frequente os vulcões no Oceano Atlântico, chamado Círculo de Fogo do Atlântico. Mas a maioria é no Pacífico, chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Mas aí, uma coisa que a gente tem que se atentar para a questão. Vulcões, deles saem lama, saem cinzas, pó, uma série de coisas. Mas outra coisa que nós podemos nos atentar, que eles têm seus aspectos positivos. Sim, os vulcões têm seus aspectos positivos. Os solos contêm nutrientes. Os solos das proximidades onde acontecem os vulcões, eles contêm nutrientes importantíssimos, que torna esse solo muito fértil. Então essas regiões onde acontecem os vulcões são bastante férteis. E a outra coisa interessante é o uso da energia térmica. Como na Islândia, as casas são aquecidas usando a energia térmica proveniente desses movimentos relacionados ao vulcanismo, aos vulcões. O terceiro tipo de agente interno são os abalos sísmicos, os terremotos. São muito devastadores, podem causar muitas mortes e normalmente acontecem nos limites das placas tectônicas. No Brasil nós somos privilegiados nesse sentido porque nós estamos no centro da placa tectônica sul-americana. Lembrando sempre, as placas tectônicas são como grandes blocos de terra. Elas podem ser oceânicas e podem ser continentais também. E o conjunto desses blocos é que formam a Terra. A Terra é dividida nesses blocos. São as chamadas placas tectônicas. E aí os terremotos acontecem normalmente no limite dessas placas. São rupturas das rochas provocadas por acomodações geológicas. Acomodações geológicas das camadas internas. Acontecem essas acomodações e aí geram abalos sísmicos de grande intensidade ou de pouca intensidade. Vai depender muito. E aí uma escala que mede se é muita intensidade ou pouca intensidade é a escala Richter.
Já ouviram falar dessa escala? Sempre quando acontece um grande terremoto, os jornais falam do grau de intensidade. Isso é o aspecto quantitativo. Mas quem mais sofre quando acontece isso são o quê? Os países não desenvolvidos, porque eles não têm tanta estrutura para ter equipamentos tecnológicos que preveem, não conseguem recuperar tanto os prejuízos. É bom atentar para isso. Epicentro é chamado local onde acontece o terremoto. Epicentro, o local da Terra onde o ponto mais atingido se origina no hipocentro e o epicentro é onde acontece. Então estudem as páginas que eu indiquei e obrigado pela atenção.